Miami, tal como fizemos na teologia, é o mesmo modelo, não é? Portanto, trabalhamos também nós fazemos sempre a transmissão online, e depois podes usar a gravação até para divulgar. Aliás, a Miami fez a gravação do lançamento do ano da teologia e nós temos divulgado. Falando da Cristina, não tem lá. A primeira a Cristina foi a que foi. Eu falei da bola. Não foi. Exatamente. Acho que é por aqui que se pode. Tirar a máscara. Não. Na Paula, se calhar fica aqui, uma volta daqui e depois da Aqui ficam só os tópicos. Aqui no meio. aqui e aqui. Fica aqui. Podemos usar. Podem falar daqui. Dali também. Mas é como é. Tem aqui e podemos tirar a máscara aqui. Está António, posso ligar em 5 minutos. Só um segundo, é que vai ali a... É só mesmo um segundo. Foram lá buscar água para vocês. Hoje há a greve do método, chatice.
Olha uma coisa, já se pode começar em termos da gravação? Pode? Diga? Ah, pronto. De lá para fora? Já? Já está ligado, é? Está bem, muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a circunstância desta obra tão meritória ser apresentado aqui pela UCLA, mas obviamente queria saudar primeiro o senhor embaixador de Angola, que nestas iniciativas não deixa nunca de estar presente, quer pessoalmente, quer muitas vezes em representação da embaixada aqui pelo Dr. Rolandino, que é o responsável da área cultural, e saúdo, portanto, todos os responsáveis aqui da embaixada de Angola. Saúdo naturalmente também aqui o editor, que é um querido amigo nosso aqui da UCLA, que está sempre disponível para contribuir para o reforço da informação da literatura dos países de língua oficial portuguesa, e são variadíssimas as obras que tem publicado através da sua editora, a Guerra e Paz, e nós próprios aqui na UCLA, quando temos publicações a realizar, nomeadamente do Prémio UCLA, é através da Guerra e Paz que o fazemos. Portanto, eu queria saudar o Dr. Manuel Fonseca, queria também saudar muito a doutora Ana Paula Tavares, que em inúmeras iniciativas que também a UCLA desenvolve, quer aqui, quer muitas vezes em países de língua oficial portuguesa, tem participado com o seu saber, a sua experiência. Por fim, naturalmente, queria apresentar os meus cumprimentos em nome aqui da UCLA ao Dr. Boaventura Cardoso. Eu não tive a oportunidade de ler a obra, que me foi agora mesmo ofertada pelo Manuel Fonseca, mas a ajuizar pelo que ele me disse, e ele é um leitor muito atento e conhecedor da realidade dos países africanos, considero esta obra uma obra verdadeiramente a registar na literatura em geral dos países de língua oficial portuguesa, da língua portuguesa, mas sobretudo da literatura angolana. Não é de estranhar o Dr. Boaventura Cardoso, há longos anos, que nos tem presenteado com obras também de invulgar qualidade. É uma referência da cultura e da literatura angolana, incontornável mesmo. Aliás, foi uma das personalidades, se não mesmo a personalidade, que criou a União dos Escritores de Angola, de que foi o primeiro presidente. Foi também secretário de Estado da Cultura, e isso não foi por acaso, ministro da Cultura, e também um diplomata que representou com muita dignidade Angola em vários países onde esteve, digamos, mandatado para, em nome de Angola, representar o Estado angolano. Dou-lhe as boas-vindas. Agradeço muito o facto de ter também, juntamente com o Sr. Dr. Manuel Fonseca, escolhido a UCLA para o lançamento desta obra, que não só se destina aqui às pessoas que estão presentes, mas nós temos sempre o cuidado, através aqui da doutora Anabela Carvalho, que é a responsável pela comunicação social da UCLA, de a transmitir agora online para todas as pessoas que lá fora, e também as saúdo, possam e queiram ver esta iniciativa de tanto valor. Estou grato a todos os que vieram cá. Hoje, infelizmente, há uma situação de greve nos transportes públicos em Lisboa que dificulta sempre a mobilidade, senão o Sr. Doutor pode ter a certeza absoluta que esta sala estaria cheia, pela curiosidade que eu fui sentindo ao longo da semana de quando é que a obra era lançada. Portanto, era só esta saudação. Para aqueles que vêm aqui a primeira vez, a UCLA é uma instituição que partilha as instalações com a Casa da América Latina, para os países da América Latina uma, para os países de língua oficial portuguesa outra. Nós temos hoje UCLA 55 cidades de todos os países de língua oficial portuguesa, incluindo algumas cidades que não são dos países de língua oficial portuguesa, mas por razões históricas ou porque preservaram a língua portuguesa, continuam a fazer parte da UCLA. E uma delas até preside a Comissão Executiva, que é o caso da Região Administrativa Especial de Macau. Há duas outras que são cidades espanholas, Santiago de Compostela, pela origem do português, do galaico ao português, e também Olivença,
que é uma cidade cuja monumentalidade edificada atesta bem estas relações profundas que Portugal teve com esta cidade. Se forem a Olivença, eu faço um apelo para que vão, porque é uma cidade lindíssima, e essa monumentalidade é toda portuguesa, de tal maneira que eles preservam inclusivamente nas ruas a denominação das ruas, a toponímia em português e em castelhano. E mais do que isso, preservam também a própria língua, é bilingue, é Olivença, portanto fala-se a língua espanhola e o português, e os próprios descendentes de portugueses podem ter também a dupla nacionalidade, e há já uns milhares que têm essa dupla nacionalidade. Portanto, esta é a UCLA, fazemos aqui muitas iniciativas, exposições, debates, apresentação de livros, e se porventura não recebem ainda a informação, no final podem pôr o vosso endereço eletrónico ali à doutora Anabela Carvalho, que ela fará chegar todas estas iniciativas que nós desenvolvemos. Muito obrigado a todos, desejo o maior sucesso a este livro, que vou ler avidamente. O Dr. Manuel Fonseca, devo-lhe dizer, se o doutor, o que eu lhe disse é completamente verdadeiro. Esta obra é uma obra fantástica e, portanto, merece todo o carinho e o reconhecimento do lançamento aqui na UCLA. É para nós uma grande honra. Muito obrigado, sim. Muito boa tarde. Começo por saudar o Sr. Embaixador de Angola, o Dr. Carlos Alberto Fonseca. Obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui a esta sessão da apresentação da obra do nosso autor, Boaventura Cardoso. Agradeço igualmente ao meu amigo Landino Carvalho, com quem tenho o prazer de conversar muitas vezes e que já muitas vezes me ajudou na organização de muitos dos eventos, e a todas as pessoas, diplomatas e funcionários da Embaixada, que ajudaram a criar esta sessão. Muito obrigado por isso. E, evidentemente, muito obrigado a todos os que estão aqui pela vossa presença. É sempre um prazer saber que um livro, em particular um romance, tem a força e tem a sedução suficientes para vos fazer sair de casa. Hoje, com mais dificuldades, pela dificuldade que já aqui foi enunciada, mas aqui estamos e, portanto, espero que tenham muito gosto na sessão e, sobretudo, obrigado por gostarem de ler, obrigado por quererem ler o excelente romancista que é, e vou sublinhar bem isso, é um excelente romancista, que é Boaventura Cardoso. Quero também, evidentemente, agradecer à UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, o facto de nos receber aqui na sua casa. Ao seu secretário-geral, o meu amigo, Dr. Vítor Ramalho, tenho que lhe dizer uma coisa, que é uma pessoa sempre jovem, por ser tão dinâmico, é um dirigente de facto dinâmico, e isso dá-lhe uma juventude muito própria. O meu muito obrigado pela sua generosidade e pela forma como sempre nos acolhe. Obrigado também a toda a sua equipa que aqui está, por nos receberem com simpatia, com competência e com afeto, que é uma coisa que devemos pôr nos atos em que estamos envolvidos. Antes de vos falar da nossa apresentadora, a professora Ana Paula Tavares, e do meu autor, deixem-me apresentar brevemente, para quem conhece menos, a Guerra e Paz, até porque, se calhar, alguns de vocês é a primeira vez que estão a contactar connosco. Vou ser rápido. Nós, a Guerra e Paz, vamos fazer 16 anos. Já é uma idade bonita. Nós, o que é que fazemos? Editamos romances, editamos até mesmo poesia, mas, sobretudo, editamos muitos ensaios nas áreas de história, de filosofia, de ciência e economia. Portanto, são essas, a atividade, a não-ficção é a maior parte, se calhar, do catálogo da nossa casa. Mas hoje eu queria realçar aqui uma coisa muito especial, é a nossa relação da Guerra e Paz, que é uma relação muito viva com Angola. Por razões que têm a ver com a minha vivência com a Luanda, porque vivi em Luanda há 18 anos, a Guerra e Paz é uma editora que tem estado sempre muito aberta aos autores angolanos, sem reservas políticas ou ideológicas. Essa é a nossa política, e eu devo dizer que este ano a nossa colheita foi mesmo muito, muito boa. Nós publicámos um livro, este ano, um livro monumental, chama-se Entre a Lua, o Caos, o Silêncio e a Flor, e é a melhor, mas é mesmo a melhor e mais completa antologia de poesia angolana alguma vez já publicada.
É um trabalho soberbo feito por duas pessoas, que são a Irene Guerra Marques e o Carlos Ferreira, o Cassé. E a Guerra e Paz teve muito gosto em abraçar esse projeto, envolvendo também uma editora angolana, que teve uma participação fundamental e essencial, que foi a Mayamba, do meu amigo Arlindo Isabel. Esse é, para mim, o livro do ano da Guerra e Paz, pela envolvência que tem de toda a literatura angolana. Está ali presente, de facto, da oralidade até aos poetas contemporâneos. É uma antologia que, para pôr as coisas neste pé, por exemplo, a poesia portuguesa não tem uma antologia similar, neste momento editada, embora tenha antologias parcelares, mas não uma antologia do mesmo âmbito e com o mesmo fôlego. Além desse livro, publicámos, por exemplo, do João Noel Gonçalves, no final do ano passado, mas faz parte deste ano, até por causa da pandemia, lançámos um ensaio que combina história, filosofia, sociologia política. O livro chama-se África no Mundo, livre de imposturas identitárias. É um belíssimo livro de pensamento e de reflexão. Publicámos também, e aqui nesta sala foi feito o lançamento, Angola, um intelectual na rebelião, que é um testemunho, a meu ver, indispensável do combatente Manuel Videira, sobre o que foi o curso da luta pela independência e após a independência, com todos os seus sofridos percalços que todos sabemos e conhecemos. Dentro de 2 semanas, a fazer concorrência ao romance do Boaventura Cardoso, temos 2 livros de poesia. Um é o Meia-Idade, do Carlos Ferreira Cassé, que é o organizador da Antologia da Poesia Angolana, e é um livro muito bonito, é um livro que nos revela um poeta em plena maturidade. Só por isso valeria a pena. E o outro livro é Do Rio ao Mar, é o mais recente e é um livro comovente do mais velho, Manuel Rui. Numa edição que eu devo ao Ondjaki, por ser uma parceria entre a Guerra e Paz Editores e a editora angolana Cacimbo. Do Manuel Rui, ainda agora mesmo acabei de reeditar o Quem Me Dera Ser Onda, que eu levo na 3ª edição na Guerra e Paz. Já tinha tido outras edições noutras editoras, mas agora é um livro da Guerra e Paz. Ou seja, num ano, ou em menos de um ano, e um ano pandémico, que teve 2 meses de fechamento das livrarias e de muita clausura, a Guerra e Paz, contando com o magnífico Margens e Travessias de Boaventura Cardoso, já publicou 7 livros angolanos, o que faz de nós, acho eu, provavelmente, a mais angolana das editoras portuguesas. É o que eu posso dizer, gabando um bocadinho e puxando o brilho à editora. Portanto, apresentada que está a Guerra e Paz, deixa-me então fazer 2 breves, mas sentidos agradecimentos. Para falar sobre o livro que hoje nos junta aqui, estava prevista uma intervenção da professora Inocência Mata. Infelizmente, o falecimento da sua mãe, ocorrido no final da semana passada, impediu que Inocência Mata esteja hoje aqui conosco. Eu quero agradecer-lhe ainda assim, à distância, o entusiasmo com que ela abraçou a ideia. E quero deixar aqui uma mensagem solidária da Guerra e Paz e do meu autor, que me acompanha certamente, com toda a certeza, neste ato, deixar-lhe um abraço solidário numa hora que é uma hora de perda, que é sempre a perda das pessoas que mais gostamos e que mais nos tocam nas nossas vidas, no caso concreto, a nossa mãe. Com muita generosidade, e a convite do meu autor também, a professora Ana Paula Tavares aceitou estar hoje aqui, por saber que a estada do Boaventura Cardoso em Lisboa é curta e não seria possível encontrarmos uma data alternativa nos poucos dias que restam. Todos sabemos que o profundo domínio que Ana Paula Tavares tem da literatura angolana lhe facilita muito a tarefa, mas admiro o facto de ter aceitado, em tão curto tempo, ler, dissecar e pensar e vir hoje aqui falar-nos desta Margens e Travessias do Boaventura Cardoso. A professora é professora na Faculdade de Letras, mas, acima de tudo, é mais do que professora, com todo o respeito pelos professores e o que lhes devemos, é autora, é poeta, vive intensamente e por dentro a literatura, e daí que a nossa curiosidade em ouvi-la seja enorme. Nós temos a certeza, eu tenho a certeza, de que nos vai revelar hoje aqui facetas inesperadas deste livro, que vem, a meu ver, em boa hora, revivificar a literatura angolana. Obrigado, cara Ana Paula Tavares, pela sua presença e pela intervenção que todos estamos a aguardar. Eu já vou-me embora, que queremos é ouvi-la assim. Mas deixa-me ainda, por fim,
agradecer ao meu autor. Foi uma mão amiga, a mão amiga da Irene Guerra Marques, quem nos pôs em contacto. Mantivemos, depois dessa primeira apresentação, mantivemos um relacionamento muito animado, cheio de telefonemas e mensagens de Luanda para Lisboa e de Lisboa para Luanda ao longo dos últimos meses. Pronto, o que é que aconteceu? Houve uma empatia natural que logo se manifestou e essa empatia que aconteceu, no meu caso, juntou-se um fator muito importante para o editor que eu tento ser. O original que o Boaventura Cardoso me mandou tem uma característica, é muito bom. E é preciso que se diga isso, é muito bom. Eu fiquei encantado com o romance que ele me enviou, porque nesse romance eu vejo uma fusão de uma certa ancestralidade angolana com a sua atualidade política. É um livro que funde, a meu ver, mitologias, seres mágicos, fantasmas, mas também sempre uma realidade muito viva. Muitas vezes uma realidade dura, muitas vezes até uma realidade dolorosa. É um romance político, mas é também um romance mágico e de emoções. Obrigado por isso, meu caro Boaventura Cardoso, por este seu Margens e Travessias. Com a publicação deste seu livro, o catálogo da Guerra e Paz ficou melhor. Portanto, nós temos que lhe agradecer. E eu agradeço-lhe, pedindo a esta casa que aqui está, às pessoas todas que aqui estão, uma salva de palmas para o meu autor, porque bem a merece. Muito obrigado e passo a palavra a Ana Paula Tavares. Boa noite a todos e a todas. É sempre bom estar aqui na UCLA. Cumprimento amigos e amigas que não via há algum tempo. Agradeço muito à Guerra e Paz e, sobretudo, ao Boaventura a coragem de me terem confiado um livro desta grandeza. Creio não estar a referir uma coisa nova do autor, uma vez que os seus diálogos com a história estão ativos em Mãe Materno Mar e recuperam páginas de outras histórias mais recentes, mais antigas, em Maio, mês de Maria, elegendo maneiras de dizer o passado e o presente e dando nome aos acontecimentos. Boaventura Cardoso constrói a sabedoria do romance e recupera para ele rigorosas sequências temporais. Respeita a forma como o texto captura o ar do tempo. O ato de narrar, para lá da teoria, processo de construção de quem muito ouviu, e prossegue um percurso de motivação da sua vida literária e escolha estética ligada a uma nova percepção da história, vista a partir de dentro e do lugar privilegiado da testemunha convocada a depor quando o fim da utopia ou de todas as utopias se anunciam. Narrar a história no mar de histórias que aqui se cruzam significa para os atores principais a noção escrupulosa dessa mesma história como verdade, a partir dos múltiplos testemunhos em diálogo entre si. Recusamos, assim, o impacto classificatório do romance histórico tout court, uma vez que esta tumultuosa ficção construída por Boaventura Cardoso é mais do que isso. É um pacto com as histórias, um reconhecimento dos mitos, de fundação e outros, o recurso às cosmogonias e os permanentes rituais de passagem e iniciação à vida e à palavra. É ao prazer da leitura que a obra convida, tal é o espaço que dá à história, à biografia,
à tradição oral, às formas africanas de escrita, ao relato, ao poema, às diferentes vozes que se encontram numa polifonia de autoria própria. Seguindo o mapa complexo dos rios de Angola, com as suas orientações de sul para norte, em alguns casos, com o seu aparecer e desaparecer noutros, Boaventura Cardoso visita a história e oferece a sedução da ideia de viagem com o seu aprendizado, renovamento espiritual, mudança e possibilidade de encontro com o mundo dos espíritos. Terra de grandes rios, lembremos que a criação da Terra se esconde por detrás do nó hidrográfico, mãe de todas as nascentes. Angola oferece as margens que os comprimem como desafios a atravessar, com a necessária cautela e conhecimento. I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. Disse-nos Langston Hughes, e dessa qualidade dos rios damos conta aqui quando somos introduzidos no Angola e nas memórias que transporta. Seguimos o Cunene e o seu sul a sul, seus afluentes, suas veias abertas, nos momentos da história a introduzir o colonialismo e a ocupação violenta dos espaços, das terras e das águas. Alto, médio e baixo Cunene, com os seus vales rasos, sua travessia do deserto. O que se sabe e o que ainda não se sabe sobre os pastores, seus bois e seus cavalos. A conquista imperial e a resistência, batalhas ganhas e perdidas, lugares de memória para encontrar entre Angola e a Namíbia, a lembrança da Grande Guerra, Cucambola, para os Herero. Mas a arte do romance, aqui esgrimida com perfeição, impõe que sobre a tela branca de um passado recente, o campo e a cidade, a construção do socialismo científico, a União Soviética trazida pelo cinema, sob o olhar silencioso de Lenin. Angola pós-independência, a construção do Partido Único, os planos quinquenais, tudo analisado nas cartas do sobe intelectual, Quiteculo, operação textual de grande efeito que merece ser destacada. São muitas as cartas deste Soba, deputado da Assembleia do Povo onde não tinha assento, e que dão conta do sol das independências, do sabor amargo da distância entre o centro e as periferias, do esquema, da confusão entre teoria e prática e do exercício do poder. Uma e outra vez, outra estratégia narrativa pontua o texto e traz para a boca de cena a voz da mãe que lamenta o desaparecimento do seu filho. O 27 de maio é uma ferida para viver e disso aqui se dá notícia. As duas testemunhas privilegiadas, Manimasa e Queteculo, encarregam-se de livrar do esquecimento guerras antigas e a formação dos lados todos da nação. O romance acompanha o Estado, a formação da pátria e trabalha no tempo todos os acontecimentos, da resistência à luta de libertação nacional, da independência à Segunda Guerra de Libertação Nacional, para que a vida dos angolanos se ilumine e mostre as relações profundas entre os mortos e os vivos, antepassados e presentes, história e mito. O conhecimento é a única moral do romance, diz Kundera na arte do romance. E é o conhecimento que nos guia nestas múltiplas partidas e chegadas por Angola, seguindo as rotas dos seus rios. Lugares que se transformam em lugares santos pelo seu sentido material, simbólico e funcional. Muitos lugares ainda por encontrar para que a identidade deixe de ser figura esquiva,
para se tornar real e formadora da consciência de pertença. Os diálogos constituem-se entre os indivíduos que viviam no interior de uma sociedade particular e os outros. O homem novo, veja-se o comissário provincial, o espírito de missão, o messianismo, o país a constituir-se como espaço da realização da literatura sobre uma grelha ideológica definida ainda sobre o olhar silencioso de Lenin. António de Assis Júnior é convocado para dar notícia dos acontecimentos do local em Dalatando e do surgimento da literatura nativista, a dar voz aos filhos da terra, com os seus textos implicados na tessitura de ordens alternativas ao Império. Muitas são as realidades textuais deste romance e ocorre pensar na delicada articulação entre visível e invisível, o mundo dos espíritos habitantes da água e das árvores, inscritos nas ciências que têm a terra como os mestres Chokwe a desenham. Sona, pois então, desenhos na areia e mais uma escrita a decifrar. No ar andam histórias, e não se trata do feitiço como a etnografia colonial generalizou. O autor conduz-nos até lá com uma escrita elegantíssima que não classifica, não afasta, não condena. Diz que é preciso saber e conhecer todos os que andam por aí sem sepultura. Chegamos ao grande rio, o Ngola, cujas águas revoltas tudo engolem para as profundezas da tristeza que lhe sedimenta o leito. Aqui é hora de encontrar o trato dos viventes, como dizia Alencastro, e os 1000 silêncios da história que passou dos rios para o mar para aportar às Américas, com corpos de alma perdida para sempre na passagem do meio, como disse Du Bois. Uma mãe encontra o seu filho. Em Angola, decide-se o fim da Guerra Fria. Os rios desaguam uns nos outros e no mar. Uma palavra final para a linguagem, ou os distintos registros de língua usados com a mestria de quem cria para cada voz a língua que a serve, no tempo em que foi dita, no espaço que a contém. A linguagem da oralidade, como a da escrita, são aqui criação e investimento, servem as muitas histórias. Pela linguagem se anuncia o fim do mundo, com a sua procissão de Diquice, homens mandioca, Ali Babá e os 40, seriam só 40, ladrões. Só o romance não acaba nas múltiplas formas como se pode ainda dar à leitura. Muito obrigada. Bom, senhora secretária-geral da UCLA, senhor embaixador, Dr. Carlos Alberto Fonseca, embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola em Portugal, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, quero, antes de mais, agradecer-vos por se terem dignado marcar presença neste ato de lançamento de Margens e Travessias, o meu último romance, volvidos 8 anos desde que lancei Noites de Vigília. Agradeço igualmente à Guerra e Paz pelo esmero com que cuidou desta edição e pela organização atempada deste evento
e à UCLA por se ter dignado a acolher este ato na sua magnífica sede. Enquanto autor, entendo que não me devo adiantar muito em pormenores sobre este romance, cujo lançamento vimos aqui testemunhar, para não tirar-vos o prazer da leitura. Para além disso, após a eloquente apresentação feita pela professora, doutora, minha confeira, amiga Ana Paula Tavares, nada mais me resta a dizer senão falar um pouco sobre o processo de escrita neste romance. Como em várias ocasiões afirmei, assumo-me como um escritor angolano que, através da angolanidade literária, aspira humildemente a ser lido e identificado em qualquer parte do mundo como um escritor africano de dimensão universal. Sou de um determinado lugar, mas pertenço ao mundo ou, parafraseando o imortal Leon Tolstói, começo por pintar a minha aldeia para alcançar o universal, a aldeia global. Como é concebido, a escrita é um lugar da memória e é por um processo de rememoração que volto ao passado para questioná-lo e ou reinventá-lo. De qualquer modo, é nessa perspectiva que olho retroativamente para os factos passados e nessa mediação recorro com frequência à história, ficcionando-a. Este romance foi assim escrito sob o signo da memória e da história, das memórias guardadas pelos rios e da história de Angola, porém não submissa à ditadura dos factos. São memórias fluviais, entrelaçadas, que me levaram a mergulhar fundo no subterrâneo de experiências vividas e partilhadas, convictos de que o discurso literário, embora possa parecer basear-se, queria dizer, na realidade, conserva uma relativa autonomia. São histórias versadas que espelham o meu olhar crítico e distanciado sobre factos ocorridos ou sobre como deveriam ter sucedido. É, por isso, um romance histórico, mas não no modelo tradicional e clássico. De qualquer modo, para mim, fica claro que sem história nem memória não se faz a travessia do tempo. O romance pode ser lido como sendo mais ou menos de matriz autobiográfica. Contudo, essa interpretação redutora só poderá ser feita de viés por serem múltiplas as personagens e vozes que emergem na narrativa. Margens e Travessias é, pois, um romance multifocal. De qualquer modo, nessa perspectiva, revelei pela primeira vez, de modo tão evidente, aspectos pessoais que estiveram na essência do meu tormento durante um certo período. Neste aspecto, considero, por um lado, que este romance dialoga com os anteriores, nomeadamente com Meio Mês de Maria e Noites de Vigília. E, por outro, que qualquer escritor só deve escrever sobre aquilo que o inquieta e desestabiliza. Durante a escrita do romance fui, como sempre me acontece, atraído pela coloquialidade e versatilidade da emergente variante angolana da língua portuguesa em Angola e arredores. Em Luanda, queremos dizer, e arredores. É, obviamente, inspirado nas marcas
do português falado em Angola, que me exprimo literariamente, buscando recriar e inovar com traços de oratura, como provérbios, repetições, exclamações, interjeições e onomatopeias. Dito de outro modo, exercita uma semiose que intersecciona o português angolanizado e as contribuições semânticas da língua quimbundo. A oralidade é, desse modo, o ponto de partida para os desvios à norma do português padrão. A linguagem literária parece assim possuir um certo sentido cosmológico, pelo que não estaria muito longe da verdade o grande escritor brasileiro João Guimarães Rosa, quando afirmou que, e eu cito, existem elementos da língua que não podem ser captados pela razão. Fim de citação. Desse modo, espero contar com a compreensão e a indulgência do leitor português, pouco familiarizado com transgressões à norma do português padrão, na certeza de que tal não será um obstáculo à recepção da mensagem, embora, como escritor, nunca tenha o propósito de transmitir qualquer tipo de mensagem. O meu discurso é, pois, marcadamente oralizante. Assim, por exemplo, uso intencionalmente expressões fáticas para me aproximar mais da linguagem coloquial. Uma das marcas do português falado em Angola tem a ver com o uso de processos pessoais de contar, como é, por exemplo, a mímica, a entoação e o recurso constante a interjeições. Acho que isso é uma questão eminentemente cultural que reside na apetência para a teatralização. O português falado em Angola encontra-se em permanente transformação, quer no plano vocabular, semântico e morfossintático. O contacto com as línguas nacionais e as interferências linguísticas resultantes do mesmo, a criação de neologismos e de expressões produto da criatividade popular, imprimem ao português falado em Angola uma outra dinâmica, ajustando-o cada vez mais à realidade angolana. Disse num fórum literário em 2007, no Brasil, e aqui reitero, que quando escrevo e me escrevo literariamente, desconsigo confinar-me ao rigor da bela e cada vez mais cada vez mais nossa língua de Camões, que é também língua materna de milhares de angolanos. Embora possa parecer paradoxal, apesar dessa reinvenção e reelaboração da língua literária, para que a mesma se aprofunde, revejo regularmente as normas gramaticais e leio os grandes clássicos da literatura universal. No momento da escrita, esqueço-me da rigidez dos códigos e me solto. Como já procedi em Noites de Vigília, a construção diegética deste romance é desalinhavada, permeada de micronarrativas em que trago à luz reminiscências fragmentadas, sobretudo da minha adolescência e juventude. Para além disso, há mudanças bruscas dos tempos verbais e, às vezes, atropelos à sintaxe e traços de fluxo de consciência. Faço notar ainda que, na escrita da minha mãe, há intencionalmente frases inconclusas, o que é um convite ao leitor para intuir melhor a dialética entre a memória
e o esquecimento, entre o dito e o não dito, entre o presente e o ausente. De qualquer modo, tudo isso pode gerar no leitor pequenos sobressaltos. Toda a minha modesta obra de ficção mergulha no mesmo universo temático, abordando numa linguagem estética homogénea, em que intervêm elementos do fantástico, do maravilhoso, do sincretismo religioso, mundos mítico-religiosos, de interpretação banto-angolana dos fenómenos sociais, cosmogônicos, cosmológicos, ontológicos e etnofilosóficos. Do conjunto das personagens do romance, gostaria de dizer algo sobre o estranho e enigmático homem mandioca. Um simples tubérculo a que atribuo autoconsciência. É um tipo de avatar que, ladino, atravessa todo o romance e desestabiliza por onde passa. Desaparece e volta a aparecer em processos de transmutação e de fragmentação corporal. O homem mandioca sobrevive ao fim do mundo e declara que ele é, afinal, o alfa e o ômega. Cada leitor interpretará como entender o papel deste personagem no texto narrativo ficcional. Finalmente, o título do romance, Margens e Travessias, pretende expressar a ideia de que estar neste mundo é, de facto, caminhar de margem a margem. É progredir em busca de uma terceira margem, mesmo que se saiba que a utopia seja inalcançável, porém realizável como possibilidade histórica. E assim termino a minha intervenção. Muito obrigado pela vossa atenção. Terminamos a sessão agora. A assinatura de autógrafos aqui ao lado. O nosso autor terá todo o gosto em falar convosco e receber-vos um a um, a não ser que haja alguma intervenção que alguém queira especificamente fazer. Não sendo assim, avançamos para o nosso. Muito obrigado a todos. Obrigado.